Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimento o Silene, da equipe do programa. É uma alegria estarmos novamente juntos, né, nesse dia 2 de junho, friozinho danado, mas é bom. Nós precisamos do frio. Eu não gosto muito do frio não, mas ele é necessário, né? Então, como primeiro momento, nós vamos ouvir a mensagem do Momento.com. Um minuto apenas. Lúcia era uma mulher feliz, como poucas acreditava. Casada com um homem por quem se apaixonara nos verdes anos da adolescência, vivia o sonho da mulher realizada. Um filho lhe viera a coroar a felicidade. Que mais ela poderia desejar? Acordava pela manhã e saudava o dia cantarolando. Com alegria realizava as tarefas do lar, cuidava do filho, aguardava o marido. Tudo ia muito bem, até o dia em que descobriu que o homem que tanto amava a traía. E não era de agora. O problema vinha tomando corpo de algum tempo. Magoada, se dirigiu ao marido. Exigiu-lhe e falou-lhe de respeito. A resposta foi brutal, violenta. O homem encantador tornou-se raivoso, briguento. Chegou a bater-lhe. Foi nesse dia que Lúcia teve a certeza de que seu casamento acabara. Era o cúmulo. Não poderia prosseguir a viver com alguém que chegara à agressão física. Então acordou na manhã de tristeza, depois de uma noite de angústia, e tomou uma séria decisão. Iria se matar. Acabar com a própria vida. Mais do que isto, ela desejava vingança. Por isto, tomou o filho de 4 anos pela mão e decidiu que o mataria. Queria que o marido ficasse com drama de consciência. Seu destino era o Farol da Barra, na cidade de Salvador, na Bahia, onde residia. Ela sabia que era um local onde o mar batia com violência no penhasco. A rua por onde transitava era movimentada. Muitos carros. Enquanto aguardava para atravessar a rua, a criança lhe escapou das mãos e correu entre os carros. Ela se desesperou. Estranho paradoxo. Conduzia a criança pela mão e tencionava jogá-la do penhasco ao mar para que morresse. Mas quando a vê correr perigo, esquecida de si mesma, vai-lhe ao encontro, agarra-o, até um pouco raivosa, puxa-o pela mão. Neste momento, a criança se abaixa, alheia a tudo o que se passava, e recolhe do chão um papel. Lúcia o arranca das mãos do pequeno e um título em letras grandes lhe chama a atenção. Um minuto apenas. Ela lê. Num minuto apenas, a tormenta calma, a dor passa, o ausente chega, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a vida muda. Vai andando, puxando a criança e lendo a página. Era uma página mediúnica que vinha assinada por um espírito. Ela terminou de ler. Passou o ímpeto. Em 1 minuto. Parou, olhou ao redor e verificou que tinha chegado ao seu destino. O penhasco estava próximo. Sentou-se e teve uma crise de choro. O impulso de se matar havia desaparecido. Tornou a ler a mensagem. Ela se recordou de um senhor que era espírita e trabalhava no banco, no mesmo onde seu marido trabalhava. Ela lhe telefonou, pediu-lhe orientação e ele a encaminhou a um centro espírita. Atendida por companheiro dedicado que lhe ouviu os gritos da alma aflita, passou a buscar na oração sincera, na leitura nobre, no passe reconfortante, as necessárias forças para superar a crise. O marido, notando-lhe a mudança,
da calma no transcorrer dos dias, a seguiu em uma das suas saídas do lar. Desconfiado, adentrou ele também a casa espírita, para descobrir uma fonte de consolo e esclarecimento. Hoje, ambos trabalham na seara espírita. Reconstituíram sua vida, refizeram-se. Os anos rolaram. O garoto é um adolescente, e mais 2 filhos se somaram a ele. Em 1 minuto apenas, a misericórdia divina se derrama, cheia de bênçãos, nas vielas escuras dos passos humanos. Corrige, saneia, repara, transformando-as em estradas luminosas, no rumo da vida maior. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Nós vamos entregar o microfone para a nossa querida Jane e cumprimentar os nossos ouvintes. Bom dia para quem está embaixo das cobertas hoje, nesse friozinho, né? Bom dia. Pois é, linda mensagem, né? Essa mensagem, ela nos leva a refletir muito, porque na historinha que nós ouvimos, história não, caso verídico contado por Divaldo Pereira Franco, acontecido lá na Bahia, na casa espírita dele. Então a gente vê que a gente mudando o nosso pensamento, trabalhando em nosso sentimento perdão, no caso aí da moça, que não é o tema que nós vamos estudar hoje, mas as coisas mudam em 1 minuto. Em 1 minuto mudam as coisas. Muitas vezes, se a gente tolera alguma coisa no nosso caminho, a gente se fortalece e vê que nós estávamos errados. O nosso assunto de hoje vai abordar a esperança. E a esperança é uma coisa que ela é ligada interiormente à fé. Se você não tiver fé no coração, você não tiver a certeza daquilo que você pensa, isso até nas coisas materiais, né? Vamos colocar, nosso estudo aqui hoje vai ser, como em todos os domingos, a parte moral. Nós não vamos falar sobre a matéria. Naturalmente, a vida material auxilia e nos dá oportunidade de nós aprendermos a sermos melhores, a desenvolvermos a capacidade de amar, né? E todas essas virtudes que dependem do amor. Mas, se a gente analisar uma pessoa, por exemplo, mesmo na parte física, quando ela conhece um trabalho, ela está naquele trabalho, ela tem fé nela mesma, ela consegue as coisas, porque ela tem fé nela, porque ela sabe que ela já aprendeu aquilo, já trabalhou bastante naquilo, então aquilo se torna automaticamente melhor e ela tem fé que ela consegue. Agora, na parte espiritual, para a gente ter confiança, para a gente ter mesmo o perdão, mesmo a benevolência, mesmo a tolerância, tudo depende da força de como a gente entende a vida espiritual. Se nós trabalharmos em nós a fé em Deus, a fé racional, a gente vai ter esperança quando acontecem as dificuldades no caminho. Por quê? Porque você vai se ligar à religião, você vai se ligar a como ela, como diz a mensagem, né? Ela foi para a casa espírita, trabalhou, né? Teve o auxílio do passe, teve o auxílio da oração, da água fluidificada, foi assídua e ela se refortaleceu. E aquilo que aconteceu atrás já não tinha tanto, não estava tão assim
na mente dela com a mesma emoção da primeira hora. Então a gente tem que procurar, vamos cair outra vez em Jesus, porque Jesus falou que ele era, né, que ele era a verdade, né, e a vida. Jane? Nós vemos assim, essa situação, por exemplo, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, esse sofrimento intensíssimo, pessoas que perderam as famílias, perderam os bens materiais. Nossa, que sofrimento, bom Deus. Mas a fé dá uma força interior. E a pessoa fala, não, nós vamos conseguir. Nós temos uma amiga gaúcha que mora aqui. E ela falou assim, não, eu conheço o meu povo, eles vão reconstruir, vai ficar melhor do que antes. Quer dizer, é a fé e a esperança que move, né? Porque se a pessoa não tiver isso, ela cruza os braços e não faz mais nada. Então nós estamos vendo aí pessoas passando problemas intensíssimos, né? Doenças gravíssimas. E estão procurando remédio, procurando solução, enfrentando dor, enfrentando sofrimento, na esperança de dias melhores que virão. Aí nós temos aqui da Joana de Ângeles, naquele livrinho Joana de Ângeles Responde, uma pergunta, o que é a fé? E qual é a sua finalidade? Porque se a pessoa não tiver fé, é o que a Silene já colocou, ela não tem esperança, porque a fé é a mãe, a esperança é a filha da fé, né? E ela diz assim, a Joana de Ângeles, a fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. Referimos-nos à fé religiosa, porquanto crer é qualidade inerente ao ser. Crê-se por hábito, por acomodação, pelo fenômeno da razão. A fé religiosa, porém, graças hoje às lições do Espiritismo e às realidades mediúnicas, decorre do exame racional dos fatos, em perfeita consonância com as leis que regem a vida. Necessário, no entanto, refletir melhor para fixá-la em profundidade, adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não se entibie e desapareça. Tem a fé a função essencial de oferecer forças para solucionar problemas, ao invés de afastá-los ou liberar o crente dos testemunhos necessários para a sua evolução. Mediante o seu concurso, a dor muda de configuração, deixa de ser o aguilhão do resgate para se transformar em força e estímulo para a vida, desafio para o avanço e autorrealização. Crendo no Pai, entregou-se Jesus totalmente ao sacrifício, sem mácula nem culpa, de modo a ensinar-nos que a fé é ponte divina, por onde transitaremos da nossa pequenez na direção abençoada da liberdade total e grandiosa. Então, gente, nós vemos essa fé inata em muitas pessoas, independente do espiritismo, pode ser qualquer religião, até sem religião, a pessoa já traz consigo que aprendeu antes, em outras encarnações, e dá verdadeiras lições quando está passando sofrimento e dor, de que espera que Deus ampare sempre e tem essa força interior. Você sabe, Jane, que você falando assim, até muitos jovens, né? A gente vê esses arroubos, principalmente agora, nessa época desse mal que aconteceu, nessa invasão de água lá no Rio Grande do Sul. E ontem nós tivemos a grata satisfação de ouvirmos um comentário de uma companheira,
ela tem uma filha casada já, né? E essa filha não tem filhos. E o marido dela trabalha assim, entregando encomendas aí da internet, dessas coisas. E aí ela disse que começou a se comunicar, porque ela gosta muito de animais, e ela tem uns campos de auxílio, né, que ela conhece as pessoas. Então ela começou a fazer uma campanha para angariar coisas para os animais. Mas dos animais foi para eles, eu sei que eles têm um fiorino, diz que o que eles arrumaram tudo direitinho, o que conseguiram, tinha uma senhora que faz bonecas de pano, diz que fez umas 100 bonecas para levar para as crianças, que é a coisa mais lindinha, é uma senhora aqui de Londrina. Então conseguiu brinquedos, ela conseguiu água, ela arrumou direitinho, levou até dinheiro, deram para ela para pagar a gasolina, porque eles também não têm assim, né, condições assim de viajar e pagar pedágio, né, e gasolina e também alimentação. Mas olha, diz que foi, e as pessoas que davam as coisas aqui falavam assim: você tem que ir lá entregar, eu não quero mandar para eles ficarem no caminhão, entregar para qualquer um, eu quero que você leve para aqueles que estão trabalhando com as crianças. E eles foram lá onde eles estavam alojados, né, assim. Diz que conseguiu, as portas se abriram, Jane, que eles conseguiram ir direitinho, entregar tudo direitinho como as pessoas pediram para ela que entregasse, né? Então a gente vê o que é isso, ó, não é religião, mas sim, como a Jane falou, a fé em Deus, a fé raciocinada, a vontade de auxiliar o próximo, né? Isso tudo é por quê? Porque tem o conhecimento, ela não é espírita, mas foi criada dentro do espiritismo, né? Ela não frequenta a nossa casa espírita, não sei se frequenta a outra, né? Mas a mensagem diz que foram na semana, né? 2 dias para ir, 2 para voltar, e um dia que passaram lá entregando as coisas. Então eu sei que ele parou o serviço dele, você vê, para ir. Gente, é tão bonito isso, é emocionante. E esse amor que o brasileiro está demonstrando, as orações, um dia desse nós vimos uma mensagem de um espírito através de médiums não espíritas, né? Porque hoje nós temos movimentos espiritualistas que estão aí no mundo inteiro recebendo mensagens mediúnicas. O espírito falando que essa situação dolorosa do Rio Grande do Sul fez com que o Brasil acendesse uma chama de amor tão grande em cima dessa situação de dor e criando uma solidariedade e oração que subiu a energia da Terra. Olha que coisa que a linda. psicosfera da Terra, que estava enegrecida, ela recebeu assim um influxo de luz intensíssima, melhorou a energia do planeta, a energia do Brasil socorrendo e ajudando e orando pelo povo. Isso é muito emocionante, né? E nós temos uma amiga nossa que é gaúcha, que ela criou um grupo no WhatsApp chamado Mãos, como é que é? Mãos que ajudam, né? Mãos solidárias, né? Mãos solidárias. E ela colocou para que nós víssemos. Gente, quem tiver um tempinho, vai lá na Provopar ajudar, gente, porque ela pôs as fotos. É tanta coisa que aquela Provopar recebeu, que o galpão da Provopar, que fica ali na Brasília, perto ali na rua Brasília, perto da Chevrolet, eu acho, por ali. Diz que, gente, ela mostrou as fotos, é tanta coisa que se tiver uns 30 voluntários por dia, eu acho que não consegue separar tudo certinho em tempo assim muito rápido, não.
Então precisa de voluntário para ajudar a turma da Provopar. Quem tiver a oportunidade de ir lá, o que eles pedem é que levem máscara, porque tem muito ácaro nas roupas guardadas, e luvas, né, para a pessoa proteger ela mesma, não pegar lá uma rinite, alguma coisa, por causa de muita coisa. Gente, é coisa demais. Você vê o coração bondoso, que é movido pela fé, né, pela esperança de que vai ajudar e vai ajudar mesmo, né? Aí nós temos aqui conosco, do livro Ave Luz, que é psicografado pelo João Nunes Maia, gente, pelo espírito Shaolin. E tem uma história aqui que o Mateus, um dos discípulos de Jesus, que era o mais letrado, ele estava assim compenetrado da mudança interior que ele tinha que fazer. E ele conheceu um senhor chamado Aruano, que sabia tudo dele. E esse senhor falou que ele ia modificar a vida dele, que ele ia passar por uma renovação tão intensa, que eles iam ficar um tempo sem se encontrar, mas que um dia eles iam se ver de novo. Ele amou esse velho, sabe? É um ser que ele considerou assim uma espécie até de um mestre, né, que veio na direção dele e o ajudou. Aí o tempo passou, ele conheceu Jesus e ele estava pensando nisso tudo, esperando dias melhores, né? E ele então, conversando com Jesus, primeiro ele conversou com o Aruano, né? E aí ele estava pensando nessas coisas todas de mudança que o Aruano tinha falado para ele que um dia ia acontecer na vida dele. Ele realmente estava passando por tudo aquilo, porque ele encontrou Jesus e estava renovando a vida dele. E ele resolveu passear de barco lá no mar da Galileia enquanto ele pensava, raciocinando, analisando. De repente apareceu o Aruano num barquinho. Fazia um tempão que ele estava atrás desse Aruano para contar as coisas e não conseguia achar. Perguntava para todo mundo se conhecia, ninguém conhecia. E ele estava lá no mar da Galileia, que é o lago de Genezaré. O Aruano chegou de barquinho lá de modo inesperado, né? E o Mateus ficou impressionado, né? Como é que o senhor apareceu por aqui? De onde vem? E que ramo de filosofia que o senhor pertence? Como sabe que eu estava aqui? E onde que o senhor estava? O que o senhor falou comigo há uns tempos passados, aconteceu tudo. Eu morri e nasci de novo, troquei o modo de ser e estou feliz. Em vez de tirar dos outros para dar a quem já tinha muito, eu estou tentando dar aos que carecem daquilo que por vezes eu tenho. Aí o Aruano, né, sorrindo, tirou as mãos dele do Mateus, estava no barquinho do lado, que senão o Mateus ia beijar a mão dele, né? E usando da palavra fácil que ele tinha, ele falou assim: Mateus, pertencemos, pelo amor de Deus, a uma seita denominada de essênios, muito pouco divulgada por não se interessar pela quantidade de homens, optando pela qualidade dos mesmos. Não porque tenhamos orgulho ou porque o egoísmo nos leve a isso. Somos poucos, mas trilhamos caminhos dos mais nobres na conduta, e a verdade para nós é condição diária. O dever é coisa sagrada. As criaturas são todas nossas irmãs. Temos um ideal, o de servir sem que sejamos servidos. Somos homens que entregamos a vida para que a paz e o amor sejam disseminados no mundo dos corações.
Sabemos que a evolução das criaturas é demorada, mas que elas haverão de conquistar essa meta, pois nos dispusemos a ajudá-las somente por amor. Agora quero te dizer que está sendo discípulo de um mestre que também é nosso mestre. Ele nos vê quando é necessário e sabe nos procurar. Essa comunidade a que pertenço há muitos séculos vem abrindo caminhos para a descida desse Cristo, há muito prometido pelos céus. E eis que estamos desfrutando da sua presença divina na terra. Quero afirmar para o teu coração que já te conheço bem antes que me conheceste. Já te vi antes que me viste. Falo de coisas que ainda não podes entender, mas o tempo servirá de profeta, revelando no futuro o que te falo no presente. Essa fala desse essênio é memorável, porque mostra que eles, num sacrifício de si mesmos, estavam na esperança de um mundo melhor na evolução dos homens. E é isso que Jesus espera de nós. O governador espiritual da terra, ele aguarda o nosso despertar, a nossa evolução para dias melhores que virão. Então, olha o que ele diz depois a Mateus, Jesus. Quando Mateus pergunta a ele o que significava esperar. Jesus fala assim: Mateus, a palavra é fácil de pronunciar, esperar. Todavia traz consigo conceitos altamente significativos. Quem sabe esperar, Mateus, cria condições para melhor servir e até ser servido. Quando lanças ervilhas ao fogo, o tempo te pede para esperar, para que possas comer com mais facilidade. Quando elas se encontram cozidas, é indispensável esperar para que não queime a tua boca nem disturbe o teu estômago. Quando conversas com uma pessoa, se não esperas a fala do teu semelhante, não podes compreender o que ele tenta transmitir. Quando plantas uma semente, o teu dever diante do tempo é esperar a natureza, para que ela tenha o tempo conveniente para dar crescimento à planta. Quando convidas alguém para uma viagem ou trabalho, é conveniente que esperes a resposta, sem violentar os direitos de escolha do convidado. Na verdade, digo-vos que esperei muito mais para vos fazer meus discípulos. E agora, com as bênçãos de Deus e do tempo, estais aqui todos reunidos, para que possamos esperar mais a hora de pregar a boa nova a toda a parte, a todas as criaturas. Tudo o que vos ensino da parte de Deus são sementes de luz nas vossas consciências. E eu estou esperando mais, que elas se frutifiquem e comecem a crescer para que possais testemunhar com a vida pela vida imortal. Esperar é nota harmoniosa na vida de todos. E saber esperar é melodia divina que se faz ouvir em todos os corações sábios. Então, gente, esperar também está ligado com a esperança. Porque quando você espera, você tem esperança de que aquilo aconteça, de que você vai conseguir. E Jesus espera por nós, espera que nós melhoremos, que nós desenvolvamos essa fé e nunca desfaleçamos, que tenhamos a certeza de que dias melhores hão de vir, de que tudo que parece difícil agora é crescimento para nós quando suportamos com amor a Deus, com resignação, com coragem e não desistimos. Um amanhã se fará melhor na medida em que nós nos fortaleçamos
e nunca desistamos. Esperar sempre com paciência, com fé e com vontade, na certeza de que tudo vai melhorar. Sabe, Jane, a gente vê que quando Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele estuda a fé, a esperança e a consolação, elas estão interligadas. É o que você falou aí. Fé, aí a espera, né? A esperança, e no fim a consolação do que aquilo realmente acontece. Eu achei no Momento.com, segundo a desesperada esperança, uma história, não é historinha, um caso contado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, que nós gostamos muito de falar dela, né? Ela é fora de série, já desencarnou faz muitos anos, mas que mulher extraordinária, psiquiatra, viu? Foi aquela que fez as primeiras avaliações do fenômeno de quase morte, né? E criou a taxonomia, que é a ciência de aprender a morrer, né? Ah, é? De conviver com a morte e esperar na tranquilidade, né? Ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. Você conhece esse livro, né, Jani? Já vi, mas não cheguei a ler, não. E diz que foi traduzido por diversos, né? Em diversos idiomas, e recebeu inúmeros prêmios, né? Então ela fala assim, ouvindo nossos pacientes em fase terminal, o que sempre nos impressionou foi que até mesmo os mais conformados, os mais realistas, deixavam sempre aberta a possibilidade de alguma cura. É isso daí que é a esperança, né? É você tá ali e você sempre, que nem no caso aí, eles estão doentes, mas eles têm uma possibilidade de cura, né? Aguentando tudo, né, gente? Aquelas quimioterapia que cai tudo cabelo, que a pessoa vomita. Nossa, e não consegue comer. E sofrimento, mas na esperança de que vai adiantar alguma coisa, senão a pessoa não tentava, né? Aí eles esperavam o quê? Que fosse descoberto um novo produto e que tivesse êxito num projeto recente de pesquisa. O que os sustenta através dos dias, das semanas, dos meses de sofrimento é esse tipo de esperança. Então, uma hora eles vão descobrir a cura, né? É a sensação que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar caso suportem mais algum tempo. Não importa o nome que tenha, descobrimos que todos os pacientes conservaram essa sensação que serviu de conforto em ocasiões especialmente difíceis. A primeira e mais dolorosa era a substituição da esperança pela desesperança, tanto por parte de equipe hospitalar, quanto por parte da família, quando a esperança ainda era fundamental para o paciente. Então, os que estavam à volta olhavam o sofrimento dele e ele na esperança, né, de que os cientistas encontrassem alguma solução, mas a família e os próprios que cuidavam deles, né, eles estavam desesperançados, né? A segunda fonte de angústia provinha da incapacidade da família para aceitar o estágio final de um paciente. Eu passei por essa experiência e é interessante. A médica estava falando para mim que a minha filha ia embora a qualquer momento e eu, engraçada, não ouvia, sabe? Era impressionante. Fica com aquela vontade que ainda vai conseguir, né? Pois vai conseguir. né? Então é isso daí. Agarravam-se à esperança com unhas e dentes quando o próprio paciente já se preparava para morrer, mas sentia que a família não era capaz de aceitar o fato, né? Então, o que acontece? Acontece que quando a gente começa a procurar, né, algo que nos fortaleça espiritualmente, porque é só na oração, na religião, não importa a religião, viu, gente? Mas na oração a gente se apegar a Deus, a Jesus, né? Jesus falou, né? Meu fardo é suave, meu jugo é leve, né? Quem estiver sofrendo, vem a mim, né? Não é isso que ele falou? Então, por quê? Porque ele pensou em tudo, ele falou tudo para nós, e ele é mesmo
a nossa salvação, porque se não for Ele, nos momentos de dificuldade, um mundo de expiações e provas, que somos todos muito atrasados ainda. E a gente vê, né, Jane, mesmo com esse caso do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Formou, como você falou, essa união de ideias, de vontade. Aqueles que não podem fazer nada, vai fazer oração. Nós, lá em casa, nós fazemos o nosso evangelho diário, todos os dias nós vibramos pelo pessoal, inclusive aqueles que estão ajudando a não esmorecer, né? Porque demora para chegar, o governo não aprova que o avião que não está acostumado a levar remédio, né, que seja liberado. Então tem tanta coisa assim, a gente fica rezando para que isso daí, os caminhos se abram, né? Ô, Silene, nessa nossa viagem, nós estávamos em Minas e viemos de avião de volta para cá na sexta-feira. E eu de máscara, né? E tinha uma outra menina de máscara, uma jovenzinha. Nós olhamos para ela e pensamos, deve ser da área da saúde também, porque nós somos as duas de máscara no avião. Aí quando nós descemos, ela muito jovem, nós fomos conversar com ela, nós perguntamos, oi, vi que você está de máscara. Ela falou, eu estou sim, eu sou psicóloga. Então nós adivinhamos, porque o povo não se protege, né? A maioria dos pacientes que tem atendido ultimamente com Covid pegou dentro de avião, né? Aí a gente vai de máscara, claro, né? Diante de saber disso, que o povo tossindo, tudo fechado. E às vezes a pessoa nem sabe que está com Covid, passa para os outros. Então ela de máscara, nós sem máscara, nós de máscara também, a maioria sem. Aí ela nos contou, né? Nós perguntamos para onde que ela estava indo. Ela falou para Porto Alegre. E aí nós falamos, e como é que está a situação? Ela falou, olha, eu não fui lá ainda, porque eu fico 6 meses em Minas e 6 meses em Porto Alegre. Ela falou, estou até me preparando emocionalmente para aquilo que eu vou encontrar lá, porque eu amo aquela cidade, aquele povo de lá. Ela comentou que o aeroporto ainda não estava aberto, que ela ia chegar numa cidade lá, pegar um ônibus, andar não sei quanto, para depois pegar outro ônibus, e pensando como que ela ia chegar, encontrar a cidade que ela tanto amava, já estava se protegendo emocionalmente, que o namorado dela é gaúcho, ela nem deixou ele ir antes, de preocupação, porque ele queria voltar para ajudar, né? Na hora que começou tudo. E ela falou que não deixou, que estava preparando ele emocionalmente para aquilo que ele ia encontrar lá. Então, porque eles estão acostumados a ver tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo ajeitado, e vai chegar a encontrar uma destruição total, né? Então, é preciso ter muita força interior realmente, muita coragem, muita fé, para pensar assim, não, nós vamos reconstruir tudo, né? Esse povo é corajoso. Mas continuando aqui, a doutora Elizabeth, e ela levantou os pontos principais, são fundamentais para o bom entendimento da esperança e da compreensão dos fenômenos da morte. É isso que a qualquer hora a gente vai falar sobre isso, porque a morte, já falamos algumas vezes, né? Mas a morte é uma coisa natural, todo mundo já nasce sabendo que vai ter um tempo de vida só, não vai ficar eternamente no plano material. Nós somos espíritos, né, imortais. Então, a matéria é um tempo de uma viagem de aprendizado, né? Como no caso aí que você contou da psicóloga. Então, ele diz assim, esta sensação de que tudo deve ter algum sentido não é vã. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente analisar, tinha um porquê. Tem um porquê, né? Até essa situação que nós estamos citando aí, né? Claro. Silene, do Rio Grande do Sul, nós analisando, assim, de acordo com o amor de Deus, que
é tão grandioso que ele escapa da nossa compreensão. Se nós formos ver por que será que foi permitido isso, uma das finalidades dessa permissão divina é despertar essa solidariedade. Uma outra que a gente fica pensando, vai acabar com aquele negócio de nós e eles, pobres e ricos, pretos e brancos, e sul e norte, né? Unir o Brasil de novo no amor. E é isso que está acontecendo. Gente de tudo que é lugar ajudando, pessoal do Nordeste indo lá, veterinários, médicos, descendo lá para ajudar, pessoas do Brasil inteiro que têm possibilidades, descendo para ajudar. Isso está unindo o nosso Brasil ao propósito divino de permitir em sofrimento e dor. Uma das possibilidades é essa, de amar novamente o nosso país uns aos outros, fraternalmente. Claro que tem outras coisas, né? Essa é apenas uma delas. Então, e ela continua aqui, a equipe do programa coloca assim, ó. Com certeza, mesmo inconscientemente, que o espírito, tendo acesso aos planos maiores para a sua existência, e a necessidade que ele carrega de passar por esses sofrimentos, por essas provações, né? Os budistas têm uma proposição que diz assim, ó: todo sofrimento tem uma causa. Toda causa que não se encontra nesta vida certamente estará numa existência anterior. Eis a proposta espírita. Todo sofrer tem caráter educativo, sendo de causa atual ou do passado, né? Por isso, o entendimento de que a dor sempre terá algum sentido e de que o bem-estar por ela nos trará recompensa futura, faz indispensável para que não deixemos que a desesperança encontre guarida no nosso íntimo. Quando a gente não tem esperança, a gente sofre mais. Exatamente. Não é? Se você não tiver um objetivo ali, um caminho, não demonstrar um caminho, você vai sofrer mais. O reino dos céus prometido aos aflitos na certeza feliz do Cristo está na harmonia interior, nos aprendizados alcançados. Quer dizer, você estuda, a gente é engraçado, né? Porque o pessoal fala assim, Silene, a gente já estudou isso daí, nós estamos mais de 30 anos estudando Espiritismo, as obras básicas. Acaba um livro, estudamos outro, depois a gente volta para outro, então é assim. E aí o pessoal fala, mas eu já li uma vez, mas já assimilou, já trabalhou, já introduziu alguma coisa no nosso interior. A gente tem um eterno aprendizado, né? Você lembra que o Divaldo falou para Joana de Anjos que já tinha lido o livro dos Espíritos. Ela falou, você leu, agora você vai ler de novo, para assimilar. Diz que fez ele ler umas 5 vezes até ele entrar tudo. Ele tem uma memória fotográfica, ele sabe de cor. Sabe, né? De cor, ele sabe a pergunta, ele fala da pergunta tão no meio da conversa, né? Então, assim, na fé, na paciência, na resignação, aprendidos através da tutela temporária da dor. É isso que a gente vai aprender com a dor. Fé, paciência, resignação. Tal consciência deve ser alcançada também por aqueles que ficam, né? Não só para aqueles que vão embora, né? Mas os que ficam. Pensar no bem do outro antes de pensar na dor da falta, da saudade, é lição clara proclamada pela desencarnação. Então, a gente pensa assim, o Chico, o que ele... A principal, é lógico que o principal objetivo da espiritualidade, junto com o Chico Xavier, era trazer para nós, né, a prática, vamos falar assim, dos livros que ele psicografou, a prática da doutrina espírita, né, do espiritismo em si, que Kardec trouxe. Mas o outro objetivo principal que foi o consolo às mães. As mães desesperadas chegavam lá para
procurar os filhos, né, na certeza de que ele poderia trazer uma carta dos filhos, e ele trazia quantas mães que ele consolou. E aí o que acontecia? A falta dos filhos, né? A mãe ia lá porque ela tinha a falta do filho dela que tinha desencarnado, né? Mas o que acontecia? O filho falava assim: mãe, abrace os filhos do alheio como se fosse eu. Ajuda as outras famílias a aceitarem a situação. Quantas creches não foram fundadas nesse Brasil inteiro, né? Porque foram milhares de mães que receberam cartas, que foram consoladas, e elas consolaram outras tantas. Então a gente vê assim o que é o trabalho, a dedicação, a oração no bem maior, a dedicação no bem, né? Faz com que a gente se fortaleça para enfrentar a vida, para aceitar, para ter esperança, para perdoar, para tudo, enfim. A mensagem, né, que nós ouvimos no Momento.com, que começou de uma forma triste, e no fim o que aconteceu? Foi a família se uniu em torno do Evangelho de Jesus, mudaram o seu pensamento, agiram de outra forma e tudo voltou à normalidade na vida. Então a gente tem que parar, pensar, analisar. Não se pode tomar assim, decisões muito sérias quando se está nervoso. Não dá porque vai fazer bobeira, daí a pouco vai se arrepender. É verdade, né? É verdade. É verdade. Então a gente vê nos estudos de Leon Denis. Leon Denis fala que a fé você vai adquirindo ela aos poucos, né? Através do conhecimento, da razão, né? E fé e razão é um sol na nossa consciência. É um sol. Isso não são palavras minhas, são palavras de Emmanuel quando ele estuda, de Leon Denis, quando ele estuda no livro Depois da Morte, a fé, a esperança e a consolação. E você vê que o capítulo inteiro, eu estava procurando onde que é que para você encontrar a esperança e a consolação, você tem que passar pela fé. Se você não passar pela fé, é a mãe de todas as partes, né? É a forma de desenvolver a capacidade de amar, de entender. Nós temos aqui do Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, 2 minutos, vamos ler aqui. Chama-se Nunca Desfalecer, a mensagem. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade, pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor?
Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Tudo passa na vida, né, gente? Um bom domingo a vocês, um abraço fraterno e até a próxima, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Olá, amigos. Neste encontro de reflexões deste dia, nós vamos abordar uma passagem do Evangelho muito significativa, quando Jesus encaminha mais 70 trabalhadores para as cidades circunvizinhas, onde ele deveria passar, dizendo que eles não levassem alforje, não levassem nada que fosse preocupação de vestir, de comer, procurassem nem saudar as pessoas do caminho, para não perderem o foco, fossem de 2 a 2, cada dupla para uma cidade diferente, a fim de divulgarem suas mensagens, curarem os enfermos, afastarem os maus espíritos vinculados às criaturas daquela época. E quando eles retornam, esses 70, a festa era geral. Eles estavam muito emocionados, felizes, alegres, contentes, porque eles conseguiram curar em nome de Jesus, conseguiram afastar entidades que eles chamavam de malignas, demoníacas, em nome de Jesus. E Jesus observou aquela alegria infantil dos seus discípulos, porque não eram mais só os apóstolos, os 12, eram já 70. Então eram os discípulos, os seguidores de sua mensagem. E ele com ternura olha para eles e fala: eu lhes dei poder para que nada sucedesse com vocês. Mas convém que vocês se alegrem, primeiro, por terem o nome de vocês escrito no livro dos céus, e não por afastarem espíritos negativos. Então veja bem a orientação de Jesus: alegrai-vos antes por terdes os vossos nomes escritos no livro dos céus. Que significado teria isso? O significado é muito atual, porque sempre que nós estivermos passando por dificuldades, estivermos em busca de solução para problemas difíceis de nossas vidas, estivermos rogando um auxílio maior para que nos oriente para onde devamos ir, quando buscamos o mais alto em busca da orientação para os nossos problemas aqui na vida física, é natural que os benfeitores espirituais, dentro da hierarquia da obediência, do serviço, eles vão procurar alguém aqui na Terra que possam nos ajudar. E esse alguém tem que ter o seu nome escrito no livro dos céus. Como assim? Vou dar um exemplo. No livro O Semeador de Estrelas, Sueli Caldas Schubert faz uma análise das histórias da vida do médium e orador, tribuno baiano Divaldo Pereira Franco. Histórias impressionantes, muitas mediúnicas, em que ele vai narrar fatos da sua existência que o marcaram bastante, que modificaram sua vida e que deixam ensinamentos para todos. E um desses fatos se deu em Salvador, na Bahia. Depois de uma conferência, ele recebe as pessoas, não só para autografar livros, mas lá em Salvador ele dá atendimento pessoal. Ele vai conversando um por um, as pessoas pedem orientação. Ele é um instrumento ali dos espíritos superiores, um instrumento do Cristo. Por isso, um instrumento de Deus aqui na Terra. Todos que estão em serviço
para Jesus aqui na terra, ou para o bem aqui na terra, são instrumentos do mais alto, são instrumentos da lei divina. E ele conta que o tempo foi passando, à medida que ele foi conversando com as pessoas, ele foi se cansando, porque eram muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e ele foi se cansando. E chegou um determinado momento, quando ele via que já estava no fim a fila, ele sentiu que já ia terminar sua tarefa, mas para sua surpresa chega uma mulher e começa a contar sua história de vida e não termina nunca. Ela vai contando e falando das suas dificuldades, das suas lutas. Aí Divaldo vai ouvindo e já começa a pensar, o que será que ela quer, né? E daí ele pergunta, minha irmã, qual que é o problema da senhora? O que eu posso ajudá-la? Ela diz assim, Divaldo, eu estou com 4 filhos pequenos e passando por muita dificuldade. E eu não sabia a quem recorrer. E outro dia, na rua, eu encontrei alguém que eu conhecia e pedi ajuda. E Divaldo pergunta, quem que você encontrou? Ah, tal pessoa. Era frequentador do centro. Então, essa pessoa disse que eu deveria procurá-lo aqui nesta casa espírita aqui em Salvador. Divaldo, cansado, ele conta que pensou assim, por que ele mesmo já não resolveu o problema, já que ele é frequentador da casa, né? Mas nesse momento ele observou que sua guia espiritual, Joana de Anjos, estava atenta, olhando para ele como quem observando um aluno fazendo uma prova, passando por uma avaliação. Então ele pergunta, qual que é o problema com os seus filhos? E ela começa a contar das dificuldades para criá-los, o que deveria fazer, que não tinha ajuda. E Divaldo fala assim, olha minha irmã, vamos pensar o seguinte, neste momento eu não posso trazer seus filhos para a mansão do caminho, onde eu albergo centenas de crianças, porque não há mais espaço. Mas eu prometo que neste próximo sábado, que já está chegando, eu e uma equipe estaremos lá na sua casa, avaliaremos suas dificuldades e encontraremos uma maneira de minimizar seus problemas. Pode ficar tranquila quanto a isso. E essa mulher agradece dizendo assim, Divaldo, eu pensei que você fosse tomar meus filhos. Não, minha irmã, imagina, os filhos são da senhora, o lugar dos filhos é junto das mães. E quando ela se afasta, a Joana de Anjos olha bem para ele, então você estava querendo que outra pessoa resolvesse o problema? Mas era o seu livro que estava escrito, o seu nome que estava escrito no livro dos céus. E ela faz referência a essa passagem de Jesus. Veja bem, Divaldo, diz Joana para ele, Divaldo narra para Sueli Caldas Schubert, que comenta essa passagem no livro O Semeador de Estrelas. Comenta o seguinte, veja bem, essa mulher passava por necessidades e suplicava ao Pai, ao Criador, através da sua crença, o auxílio. E a espiritualidade que a protege, que orienta a sua família, imediatamente procurou quem que poderia ajudá-la nesta região, e o seu nome estava escrito no livro dos céus, quer dizer, o seu nome estava registrado. Se alguém poderia ajudá-la, seria você. Então aquele amigo do centro que encaminhou a mulher até você, ele foi só um instrumento. Na verdade, os benfeitores aproximaram essa mulher daquela pessoa para que ela chegasse até você. Nunca se esqueça disso. Nós devemos nos alegrar por termos o nosso nome escrito no livro dos céus. Então serve para nós essa história e essa orientação do Cristo para aqueles 70 discípulos felizes porque espantavam espíritos. Serve essa lição para uma reflexão bastante interessante. Quando que nós iremos nos sentir um verdadeiro trabalhador da seara do Cristo? Um bom trabalhador? Provavelmente, quando na hora de dificuldades, pessoas pensarem no nosso nome, lembrarem de nós. Se elas lembram, vou procurar tal pessoa, ou encontra alguém que fala, procure tal pessoa, e essa pessoa for você, é porque o seu nome já está registrado como alguém com quem Jesus possa contar aqui nas tarefas da sua seara, aqui na terra. Porque naquele momento em que encaminha os 70 trabalhadores, os primeiros trabalhadores da sua seara, ele diz assim para aqueles trabalhadores, antes deles saírem, a seara do meu Pai é muito grande, são poucos os trabalhadores. Por isso, orem ao Pai
para que ele envie mais trabalhadores para a seara. Veja bem, é Jesus falando, começando o seu discipulado, começando aquela tarefa para as pessoas que estavam aqui reencarnando no mundo, dizendo que eram poucos os trabalhadores para o tamanho da tarefa. Então é importante que a gente, à medida que a gente vai se sensibilizando pela mensagem de Jesus, clareando os ensinamentos de Jesus com a doutrina consoladora dos Espíritos, a gente se entrega ao trabalho, se entrega ao serviço, de maneira que quando alguém precise da ajuda de Deus, de ajuda do plano espiritual superior, de uma orientação, se o seu nome for lembrado, é porque você já está com ele escrito no livro dos céus como alguém com quem Jesus possa contar. Fica aqui para nós hoje essa reflexão. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.